Mauro, qual o valor justo de uma ação? Essa é uma das maiores dúvidas da maioria dos investidores e até de quem está pensando em investir. E aí eu te pergunto, você sabe fazer o valuation de uma ação para saber se ela está cara ou barata? Hoje mostrarei como calcular o valor intrínseco de uma ação utilizando o método Benjamin Graham. Mas Mauro, quem de acho é Benjamin Graham? Benjamin Graham não é nada mais nada menos do que o pai do Value Invest. O cara que foi professor de Warren Buffett, o responsável por ensinar a Buffett sobre o tal do Value Invest. E também é o escritor de um livro muito conhecido no mundo das finanças, que é O Investidor Inteligente, considerado por muitos como a Bíblia dos investimentos. Então olha a importância que esse cara teve dentro do mercado financeiro. E é lógico que com tamanha importância ele desenvolveu uma forma que hoje chamamos de valor intrínseco de uma ação segundo o Graham, que nada mais é do que uma das maneiras existentes de se fazer o valuation de uma empresa. E é isso que você verá no vídeo de hoje. Só que é claro, eu acho que você está esquecendo de algo, não tá não? Curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho, que ajuda e muito esse canal. Então bora lá. Primeiro de tudo, qual a importância de saber o valor intrínseco de uma ação? E de cara eu já te respondo, que é justamente para você saber se pagou barato ou não em um ativo. Afinal de contas, na hora de você escolher uma ação para comprar, e por mais que seja de uma boa empresa, mas esse ativo estiver muito esticado ou muito elevado, a chance dele cair depois e acabar corrigindo para baixo é muito grande. Então, é ali que entra o seu conhecimento para saber o valor justo a ser pago naquele ativo. Mas como descobrir qual é o valor justo a ser pago? Primeiro, existem várias maneiras de se calcular isso, e uma delas é através do método de Graham, que mostrarei agora. Para montarmos nossa fórmula, primeiro precisamos identificar alguns dados que são esses. Precisamos saber qual que é o LPA e o VPA de uma determinada ação e jogarmos dentro da fórmula. Mas o que é LPA e VPA? E aonde eu encontro esses dados? Calma que eu vou explicar. LPA significa lucro por ação e o VPA é o valor patrimonial por ação. E esses dados são públicos e você pode encontrar em qualquer site de pesquisa sobre ações, como Fundamentos ou Status Invest. A fórmula é essa daqui, raiz quadrada de 22,5 vezes LPA vezes o VPA. Você pode reparar que tem um 22,5 do nada ali na fórmula, mas de onde saiu esse número? Bem, esse número saiu da multiplicação entre dois dados que Graham considerava justo em uma ação, que são eles. O PL, que significa preço sobre lucro, que ele considerava um PL justo abaixo de 15. E o PVP, que é a relação preço sobre valor patrimonial. E esse valor ele considerava um valor justo menor do que 1,5 numa determinada empresa. Então ele usa esses dois números como parâmetro e multiplica eles, ou seja, 15 vezes 1,5, que é igual a 22,5. Então esse 22,5 sempre será fixo nessa fórmula. Sabendo agora de onde vem o 22,5, precisamos adicionar o restante da fórmula. Para isso precisamos pegar uma ação para colocá-la como exemplo. Vamos usar aqui as ações do Banco do Brasil. O LPA do BBAS 3 hoje está na casa de 5,09, já o VPA está em 32,15. Agora é só completar a fórmula. Raiz quadrada de 22,5 vezes 5,09 vezes 32,15. Fácil, né? Primeiro você resolve o que está dentro da raiz, ficando assim raiz quadrada de 3.681,98, que dá igual a 60,68, ou seja, hoje o preço está sendo negociado abaixo de R$30, ou seja, o preço está extremamente descontado. Agora usaremos uma ação que é o inverso, usaremos as ações da BB Seguridade, onde o LPA está em torno de 4,35 e o VPA é 4,85. Quando jogado na fórmula, o resultado dá 21,78 de uma ação que hoje está na casa dos R$38. Sendo assim, uma ação que teoricamente está bem elevada, certo? Mas Mauro, não tem um jeito mais fácil de fazer esse cálculo? Bom, existe uma maneira, inclusive é a que eu uso, até porque às vezes você começa a fazer valuation de várias empresas.
até porque são empresas que você está normalmente negociando. E aí, para você ficar fazendo cálculo uma por uma, demanda um pouco de tempo. Então, você precisa acabar fazendo de forma automática esses cálculos. A maneira que eu uso para fazer o cálculo é através de uma planilha que eu mesmo criei. Você pode criar sua própria planilha, basta você pegar a fórmula e entender, jogar isso e fazer essa fórmula dentro do Excel, faz sua própria planilha. Eu, particularmente, tenho minha própria planilha e eu vou mostrar isso para vocês na prática, como que eu faço o cálculo do Benjamin Graham, certo? Bom, já estou com o meu computador posicionado, quero mostrar para vocês aqui como que é a planilha e como que eu faço esse cálculo de uma maneira muito mais rápida, porque normalmente quando eu estou analisando ações, eu faço isso basicamente uma vez por ano. É óbvio que ao longo do ano, de acordo com que movimento o mercado cai, uma ação ou outra, eu acabo analisando, mas na média, todo início de ano eu pego todos os ativos que eu tenho e faço basicamente um valuation para saber mais ou menos o preço, o teto a ser pago naquele ano que está iniciando. E aí é óbvio que eu vou monitorando isso. De repente, se eu ver uma movimentação grande no mercado, ou para baixo ou para cima, de um determinado ativo, eu vou lá e faço novamente. Só que aí, no caso, eu vou fazer de uma ação só. No início de ano eu faço de todas, certo? Essa daqui é uma planilha que eu criei, passei algum tempo criando ela e praticamente tem todas as funções que eu preciso para poder controlar meus ativos dentro do mercado financeiro. E é óbvio que o lado que eu mais gosto é a parte de análise fundamentalista, que é onde eu faço minhas análises das empresas que eu vou investir naquele ano. Aqui tem alguma análise basicamente pronta aqui, que eu deixo mais ou menos como uns parâmetros de alguns dados a ser seguido. Eu não vou entrar no mérito disso daqui, até porque tem um vídeo que eu gravei chamado Análise Fundamentalista, e eu estou deixando aqui no card principal para quem quiser ver e entender como que se faz uma análise de uma empresa, vocês clicam lá e assiste o vídeo completo. Neste caso aqui, vamos focar no método Graham, certo? Aqui tem até um já preenchido aqui, vamos apagar aqui, e aqui está a nossa tabelinha para nós poder calcular. Esses dados ficam fixos, certo? Que é o PL de 15 e o VPA de 1,5, que é o que ele considera justo em uma ação, que dá a relação ideal de 22,5, que é aquele número que nós jogou na fórmula, certo? E agora eu preciso descobrir o LPA e o VPA. E aí eu coloco o valor real que está sendo cotado no momento daquele ativo, certo? Se ele tiver barato, ele vai aparecer verde. Se ele tiver vermelho, é que significa que ele vai estar caro. Então vamos entrar na nossa página para poder pesquisar um ativo. Eu vou pesquisar sobre Taesa. Eu falei sobre o Banco do Brasil, mas vamos de Taesa. Vamos pesquisar outra ação aqui. No caso da Taesa, ela está 34,83. Então vamos lá. A gente coloca aqui 34,83, que é o valor que ela está sendo cotada agora. Você pode observar que ela apareceu verde, mas porque ainda não apareceu o valor intrínseco, que nós não jogou os dados aqui em cima. Se o valor intrínseco estiver acima desse valor, ele vai permanecer verde, que significa que ela está abaixo do valor que deveria estar. Significa uma empresa barata. Se o valor intrínseco estiver abaixo desse valor, aqui vai aparecer vermelho, certo? Então vamos lá, vamos procurar o LPA e o VPA. LPA da Taesa está em 4,89. Então vamos colocar aqui 4,89, certo? O VPA dela está em 21,18. Então a gente põe aqui 21,18, dá Enter. Olha aqui. O valor intrínseco da Taesa seria R$ 48,27. Hoje ela está sendo cotada a R$ 34,83, ou seja, uma empresa que está barata na bolsa. Por quê? O valor intrínseco dela é o valor que ela deveria estar custando. E ela está custando basicamente R$ 14,00 abaixo do valor que ela deveria estar custando. Galera, é claro que eu não uso só a fórmula do Graham para poder chegar ao valor intrínseco, fazer o valuation daquela determinada ação. Claro que não. Eu faço toda uma análise. Primeiro, você tem que saber se o setor que aquela empresa você está investindo é um setor confiável, é um setor perene. Depois você escolhe o ativo que você vai investir dentro daquele setor. Aí você faz a análise fundamentalista daquela empresa, que é o outro vídeo que está no card lá atrás que eu falei para vocês assistir. E a partir daí, eu basicamente uso duas fórmulas para mim poder calcular
o valuation e saber se está num preço justo, num preço descontado para mim poder investir. Porque existem empresas, e toma cuidado, porque tem empresas que às vezes ela vai estar bem descontada, só que não é uma empresa confiável. Então tem muita empresa aí, tem empresa que passou por polêmica recentemente, que ela vai estar super descontada. Se você fizer o valuation dela aqui, você vai ver que ela está muito abaixo do valor. Mas por quê também? Porque o mercado não está disposto a pagar o preço que ela vale, entendeu? Então, quando se trata de grande empresa, no caso como uma Taesa da vida, que é uma empresa boa, dentro de um setor perene, ela está descontada. Mas se você pegar muitas empresas no setor de varejo, que é um setor basicamente que eu não indico e que eu não gosto muito de investir, muitas delas vai estar com valor descontado, mas porque o mercado não está pagando o que ela vale, entendeu? Então, tome muito cuidado com isso daí. No caso aqui, vamos pegar uma outra empresa só para vocês verem, no caso, o inverso. Vamos pegar a BB Seguridade, certo? Você pega a BB Seguridade, ó, ela está na casa de R$ 38,13. Então, nós vamos jogar aqui 38,13, certo? Aí nós vamos procurar o LPA dele. LPA 4,32 e o VPA 5,83. Dá Enter, ó, já apareceu o vermelho aqui para nós, tá vendo? Ó, o valor intrínseco da BB Seguridade seria R$ 23,80. Hoje ela está custando R$ 38,13, ou seja, ela está acima do valor intrínseco. Então, hoje, BB Seguridade está cara. O que você faz quando uma empresa está cara? Uma empresa que você gosta, num setor perene, mas o preço está elevado. Você procura uma outra empresa que se encaixa nos mesmos parâmetros e que está num preço mais justo. Então, dentro do setor de seguro, você pode, por exemplo, ir para o lado de Caixa Seguridade, Porto Seguro, e aí você faz suas análises e vê qual compensa você investir, certo? E também vendo os dividendos, porque afinal de contas o que compensa no final disso tudo é a quantidade de dividendos que vai entrar na sua conta, que é o lucro que eles vão te pagar, certo? Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Não custa reforçar aqui para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Afinal de contas, demora muito para a gente produzir um conteúdo com tanta qualidade e informação como essa. É roteiro, estudo e fora os anos de conhecimento acumulados. Então, peço a ajuda de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!